Olá, tudo bem? Meu nome é Josuel, eu atuei por alguns anos como obreiro bíblico em algumas associações e na Missão Nordeste, que compreende os estados da Paraíba e Rio Grande do Norte. Também atuei como obreiro bíblico na Associação Paulista Central, na Associação Paulista Leste. Atualmente sou estudante de teologia do UNASP em Engenheiro Coelho. E hoje nós vamos estudar sobre um assunto muito importante, que é estudando a Bíblia com beneficiados da ASA. E nós vamos projetar aqui a tela para você acompanhar o conteúdo que estaremos disponibilizando para vocês. É muito importante a gente, ao lidar com as pessoas que adentram as nossas igrejas, a como alcançar essas pessoas para Cristo. E um dos métodos que nós temos para alcançar essas pessoas é estudando a Bíblia com essas pessoas. Mas como estudar a Bíblia com elas? Quais aspectos são importantes para que a gente se atente a como alcançar essas pessoas e como atender essas pessoas que também são beneficiadas pela igreja? Antes da gente ver esses pontos e esses detalhes que nos ajudam a como desenvolver um trabalho cada vez melhor para atender essas pessoas, é necessário a gente compreender por que dar estudos bíblicos. Nós vamos às orientações que a autora Ellen White ela descreve para nós, que a necessidade de dar estudos bíblicos ela vem também pela necessidade de um reavivamento no estudo da Bíblia. Ela fala que nós necessitamos de um reavivamento no estudo da Bíblia em todo o mundo. E ela diz: cumpre chamar-se atenção não para as afirmações dos homens, mas para a palavra de Deus. À medida que isso se fizer, operar-se-á poderosa obra. Quando Deus declarou que sua palavra não voltaria para ele vazia, ele queria dizer tudo quanto disse. O evangelho deve ser pregado a todas as nações. A Bíblia deve ser aberta perante o povo. O conhecimento de Deus é a mais alta educação. E encherá a terra com suas maravilhosas verdades, como as águas cobrem o mar. Então nós podemos perceber que a necessidade de dar-se estudos bíblicos ela vem também da necessidade que a igreja ela tem e que o indivíduo que serve a Cristo tem de ter um reavivamento quanto ao estudo da palavra de Deus. Outro ponto que ela fala que essa obra bíblica designada pelo Pai Celeste. Ela fala: nossa obra foi nos designada por nosso Pai Celeste. Devemos tomar a Bíblia e sair para divertir o mundo. Nós não podemos esperar que as pessoas venham até nós. Nós precisamos ir até elas, segundo o texto aqui apresenta. E ela diz que nós somos a mão ajudadora de Deus nos salvar as almas, condutos pelos quais seu amor deve fluir dia a dia para os que perecem. Se nós não advertirmos as pessoas, como elas serão alcançadas e serão ensinadas a respeito do juízo que elas devem evitar e da salvação que elas devem receber por meio de Cristo. Outro ponto que nos ajuda a compreender a importância de dar-se estudos bíblicos é que esse foi um método que foi estabelecido pelo próprio Deus para nós. Às vezes as pessoas, elas têm buscado outros métodos e nós temos outros métodos para alcançar as pessoas, mas um método eficaz que nós temos para alcançar as pessoas ali de uma maneira mais efetiva, onde elas terão a consciência daquilo que elas estão aceitando, é por meio de estudos bíblicos. E a autora Ellen White ela continua dizendo assim: o plano de se dar estudos bíblicos foi uma ideia de origem celeste. Muitos há, tanto homens como mulheres, que se podem empenhar nesse ramo de obra missionária. Podem-se, assim, desenvolver obreiros que se tornem poderosos homens de Deus. Por este meio, a palavra de Deus tem sido proporcionada a milhares, e os obreiros são postos em contato pessoal com o povo de todas as línguas e nações. A Bíblia é introduzida nas famílias, e suas sagradas verdades encontram guarida na consciência ou na mente. Os homens são solicitados a ler, examinar e julgar por si mesmo e devem sentir a responsabilidade de receber ou rejeitar a iluminação divina. Deus não há de permitir que essa preciosa obra em seu favor fique sem recompensa. Ele coroará de êxito todo esforço humilde feito em seu nome. Então nós percebemos aqui que esse plano de dar estudos bíblicos às pessoas, ele foi estabelecido por Deus para alcançar o coração das pessoas. A obra bíblica também ele é um método completo. E ela diz que cumpre seguir os métodos do Senhor.
Ela diz que é fazendo esse trabalho de casa em casa, dando-se instruções bíblicas nas famílias, que o obreiro ele pode ter acesso a muitos que estão buscando a verdade. É importante a gente considerar esse aspecto aqui, porque como nós iremos conseguir alcançar o coração das pessoas se nós não estivermos familiarizados com sua rotina diária, com as suas necessidades, e nós vamos ver isso mais à frente, ao longo da palestra, como alcançar o coração das pessoas. Mas nós devemos ir segundo ela de casa em casa, dando instruções bíblicas às famílias. E é ali, na casa, o melhor ambiente para que nós possamos ter acesso ao coração das pessoas. E ela diz que abrindo as escrituras, fazendo oração, exercendo fé, que nós devemos ensinar o povo o caminho de Deus. E, geralmente, nós temos nas igrejas inúmeras programações com o objetivo de alcançar o coração e alcançar as pessoas para Cristo. Nós temos, ao longo do ano, várias programações, como a Semana Santa. Nós temos ali também evangelismos de colheita que as igrejas elas programam, temos o batismo da primavera, nós temos agora recente o evangelismo do Ministério da Mulher, nós temos o Clube dos Bravadores que também faz programações, e os estudos bíblicos, eles são também um meio de preparar visitas para participarem destes eventos que são preparados pela igreja, e também os estudos bíblicos são um meio para preparar o caminho para as conferências públicas, para as conferências que a igreja ela desenvolve, os programas de evangelismo. A se pensar, você vai fazer uma semana de colheita, uma semana de oração, e você espera que Deus atue no coração das pessoas para que elas entreguem suas vidas nas mãos de Deus, mas se elas não estiverem sendo preparadas com antecedência pela igreja, através de estudos bíblicos, como as pessoas tomarão decisões ao lado de Cristo e até mesmo entregarão sua vida a Ele e serão batizadas, se elas não estiverem sendo instruídas e preparadas para que elas possam tomar uma decisão consciente. Então agora nós vamos abordar quem pode dar estudos bíblicos. Muito se vê nas igrejas hoje pessoas que dizem que essa obra de dar estudos bíblicos não é para todos. Mas que diz? Veja o que a senhora White ela diz: façam trabalho bíblico todos quantos puderem. Todos quantos puderem devem fazer trabalho pessoal, ao irem eles de casa em casa, explicando as escrituras ao povo de maneira clara e simples. Deus torna a verdade poderosa para salvar, e o Salvador abençoa os que fazem tal obra. Então perceba aqui que nos é ensinado que esse trabalho bíblico de dar estudos bíblicos, ele é um trabalho que todos devem se empenhar. Ela diz todos quantos puderem. Então todos que podem devem fazer esse trabalho, e esse trabalho, ela diz, é um trabalho pessoal. É um trabalho que cada indivíduo deve exercer. Não é apenas um trabalho do pastor, do distrito, da igreja, não é apenas um trabalho do obreiro bíblico, do estudante de teologia, ou das pessoas que trabalham, quem sabe, no ministério pessoal da igreja. Mas é um trabalho que é voltado para todos. Agora nós iremos abordar o aspecto de dar estudos bíblicos. Alguns pontos nos ajudam a entender essa obra e a como fazê-la de maneira eficaz. Primeiro ponto é que o instrutor bíblico ele precisa conhecer os princípios da verdade que ele está apresentando. É nos dito que devemos conhecer os verdadeiros princípios da verdade e depois, ao enfrentar os oponentes, não os fareis em vossas próprias forças. Ela diz, um anjo de Deus se achará ao vosso lado para vos ajudar a responder a qualquer pergunta que você lhe dirigida. Ou seja, no momento que você estiver dando estudos bíblicos, se você tem buscado se aprofundar, se você tem buscado aprender da palavra de Deus no seu dia a dia, ela diz que um anjo de Deus se achará ao vosso lado para nos ajudar a responder às perguntas que serão dirigidas ali, as dúvidas, os questionamentos. Mas ela diz, cumpre-vos ficar dia a dia, por assim dizer, encerrados com Jesus. E então vossas palavras e exemplo exercerão influência poderosa para o bem. Então, o primeiro ponto que nos é ensinado aqui, que nós acabamos de perceber, é que nós precisamos conhecer a verdade que iremos apresentar. O segundo ponto é que cada estudo bíblico ele deve ter um plano distinto.
Você deve ter um objetivo ao você dar o estudo bíblico a uma pessoa. Alguns acham que dar estudo bíblico é apenas você passar conhecimento para a pessoa. Mas nós precisamos ter um objetivo além do passar o conhecimento para as pessoas. E nós vemos uma citação aqui, mais uma vez, dizendo: todo professor deve cuidar de que seu trabalho tenda a resultados definitivos. Antes de tentar ensinar um assunto, deve ter em seu espírito um plano distinto e saber o que precisamente deseja conseguir. Imagina que você está dando a primeira lição de um estudo bíblico para uma pessoa, e geralmente é o estudo que fala sobre a palavra de Deus, a importância, os seus benefícios e etc. Mas, ao final do estudo, você precisa ter em mente um plano definitivo para aquela pessoa, para que ela, e dirigir a ela apelo, para que ela possa aceitar aquele tema que foi apresentado, para que ela se disponha a estudar, para que ele se disponha a viver aquilo que está sendo apresentado e que ela possa buscar no seu dia a dia e colocar em prática. Ela diz: não devemos ficar satisfeitos com a apresentação de qualquer assunto antes que o estudante compreenda os princípios que estão envolvidos nele. Eles devem perceber a sua verdade e estar apto a referir, ou seja, a ensinar outras pessoas aquilo que eles aprenderam. Então, nós nunca devemos passar de uma lição do estudo para outra sem ter essa certeza de que o estudante ele aprendeu de maneira tão clara que ele tem condições suficientes de passar para outras pessoas. Outro ponto que nos ajuda na obra de dar estudos bíblicos é que nós precisamos, ao apresentar o estudo bíblico, nós precisamos ter simplicidade nas nossas palavras. Há pessoas que, quando estão apresentando um assunto da Bíblia, elas buscam apresentar de uma maneira muito eloquente, às vezes com palavras difíceis que não são tão comuns àquelas pessoas que estão ali recebendo o estudo bíblico. E nós entendemos aqui que nós precisamos simplificar o máximo possível o ensinamento bíblico para que as pessoas possam compreender. Veja essa citação que a senhora White ela diz: não procureis nunca palavras que deem a impressão de seres eruditos. Quanto maior for vossa simplicidade, tanto melhor serão vossas palavras compreendidas. O objetivo não é mostrar que você sabe o conteúdo que está apresentando apenas, mas o objetivo é você fazer o conteúdo ser entendido e compreendido pela pessoa que está recebendo. Ela continua dizendo: dai estudos bíblicos simples, vivos, os quais exercerão uma correta influência na mente dos ouvintes. Nós já encontramos na vida e na rotina diária das pessoas inúmeras dificuldades. E se nós, ao apresentarmos a palavra de Deus, dificultarmos mais ainda, isso será apenas mais um problema que essas pessoas enfrentarão. Mas se nós simplificarmos a maneira como apresentamos a palavra de Deus, essas pessoas não só entenderão o conteúdo que elas estão aprendendo, mas também elas perceberão também a simplicidade que é a prática daquilo que é apresentado. Outro ponto que nos ajuda também nessa obra maravilhosa é que nós precisamos ter simpatia cristã, ou seja, temos simpatia pelas pessoas. Palavras bondosas, ditas com simplicidade, pequeninas atenções dispensadas com singeleza, elas dissiparão as nuvens da tentação e da dúvida que adensam sobre a alma. Geralmente, quando nós nos aproximamos das pessoas, nós precisamos mostrar essa simplicidade. Nós precisamos também mostrar essa simpatia. E é interessante porque as pessoas, quando nós começamos a estudar a Bíblia com elas já estão com o pé atrás. E quando nós dirigimos a elas atitudes de atenção, palavras bondosas, nós demonstramos que nos preocupamos com essas pessoas, isso vai desarmando aquela pessoa. Isso vai tirando aquela dúvida que ela tem de quem sabe de que você apenas está interessado nos meios financeiros, como a maioria das religiões tem buscado atualmente. Isso vai tirar também o receio dela quanto à mensagem que você está apresentando.
É uma verdade bem clara de que antes de uma pessoa ela aceitar a verdade que alguém apresenta, ela precisa aceitar primeiro a pessoa que está apresentando a mensagem. Então ela precisa aceitar primeiramente você, para depois ela aceitar e confiar naquilo que você está apresentando. E diz a sincera expressão de simpatia cristã vinda do coração e manifestada com simplicidade, tem poder de abrir a porta dos corações que necessitam do singelo e dedicado toque do Espírito de Cristo. Então, além da simpatia também, nós precisamos ter um cuidado quanto ao ler a Bíblia para as pessoas. Nós precisamos ler em voz suave e harmoniosa e também num tom de clareza. Aquele que dá estudos bíblicos na congregação ou até mesmo nas famílias, ele deve ser capaz de ler com uma voz branda e harmoniosa cadência, de modo que se torne aprazível aos ouvintes. Às vezes, nós apresentamos a palavra de Deus e não temos essa preocupação de fazer as pausas na leitura, nós lemos de maneira clara, pronunciando cada palavra com cuidado, sem pressa, para que as pessoas possam entender cada vez melhor aquilo que está sendo apresentado. Um outro ponto é que nós devemos buscar o caminho do coração das pessoas. Como fazemos isso? E no livro Obreiros Evangélicos nos diz que sempre que vos for possível ter acesso ao povo em seu lar, devemos aproveitar essa oportunidade. Ele diz tomai a Bíblia e exponde-lhes as grandes verdades da mesma. Ele diz que nosso êxito não dependerá tanto do vosso saber e consecuções, como de vossa habilidade em chegar ao coração das pessoas. Sendo sociáveis e aproximando-vos bem do povo, podereis mudar-lhes a direção dos pensamentos muito mais fácil do que pelos mais bem feitos discursos. Você vai perceber isso, que nem sempre o melhor argumento é aquilo que vai alcançar o coração das pessoas. Nem sempre a melhor maneira de apresentar o conteúdo bíblico também irá fazer com que as pessoas se decidam por Cristo, mas é a maneira como nós nos associamos a ela, como nos aproximamos dela, é que isso pode mudar a direção das atitudes e até mesmo influenciar na sua decisão ao lado de Cristo. A senhora White também nos ensina que o melhor método, o verdadeiro método, e que esse é o infalível, que nos produzirá sucesso na nossa empreitada quanto aos estudos bíblicos. Ela diz que é unicamente os métodos de Cristo que trarão verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. Ela diz que o Salvador ele tinha uma estratégia bem definida. Ele se misturava primeiramente com as pessoas, se envolvia com elas ali, buscando e desejando o bem para elas. Ele mostrava simpatia pelas pessoas. Depois ele ministrava-lhes as suas necessidades, ganhava-lhes a confiança, e só depois de tudo isso é que ele ordenava para eles: segue-me. Então esse é o método de Cristo. Nós precisamos colocar esse método em prática na nossa prática ali de dar estudos bíblicos. Nós precisamos primeiro nos misturar com as pessoas e demonstrar que nós desejamos o bem para elas. E o bem maior que nós desejamos para ela, além do seu bem-estar físico, do seu bem-estar mental, também nós nos preocupamos com o bem-estar espiritual de cada uma delas, com a salvação, com a vida eterna. E nós devemos manifestar e demonstrar para elas simpatia. Nós devemos também nos preocupar com as suas necessidades e buscar também ministrar essas necessidades. Se a pessoa ela tem como necessidade o alimento, nós precisamos prover a sua necessidade, prover ali, resolvendo o seu problema. E então assim nós iremos pouco a pouco ganhando a confiança dessas pessoas para então estender o convite de Jesus para que ela possa também ser um discípulo dele. Então perceba, o Salvador, o primeiro ponto, ele se misturava com as pessoas. Você precisa, e aqui tem uma foto de uma comunidade aqui na Grande São Paulo, na região da Zona Leste, de uma comunidade onde as crianças estão se reunindo num local improvisado, mas os membros da igreja estão buscando se misturar com eles, estão inseridos na realidade que eles vivem. Você só vai conseguir se misturar com as pessoas se você estiver inserido na realidade deles. Isso não significa dizer que você vai
se misturar no ponto de estar em ambientes que não correspondem à nossa fé. Mas para que você possa alcançar as pessoas, você precisa ir até onde elas estão. Você não pode esperar elas virem até você. Outro ponto que o método de Cristo nos ensina é que nós devemos manifestar simpatia pelas pessoas. As pessoas devem enxergar no instrutor bíblico uma pessoa amável, uma pessoa bondosa, uma pessoa de Deus. Nós precisamos ter essa diferenciação para as pessoas de que ali, quando estamos com ela, além de sermos amigos dela, além de sermos a pessoa que vai prover-lhes a necessidade delas, nós também precisamos mostrar que ali nós também somos homens e mulheres de Deus. Aqui, um outro ponto que é apresentado do método de Cristo é que ele ministrava as necessidades. Geralmente, nós precisamos, ao estudar a Bíblia com as pessoas, nós precisamos sermos muito atenciosos, perceber alguns sinais que são apresentados pelas pessoas, ou sinais que são apresentados pelo ambiente onde elas vivem, para que nós possamos buscar, e para isso nós devemos buscar conhecer as necessidades das pessoas. Por exemplo, você começa um estudo bíblico com a pessoa, as 2 primeiras lições que você vai apresentar do estudo bíblico, você precisa, até a 2ª lição, já buscar descobrir quais são as necessidades ou até mesmo as dificuldades que essa pessoa ela enfrenta na sua vida diária. Dificuldades essas que também podem impedir ou até mesmo dificultar a sua decisão quanto a fazer parte do corpo de membro e até mesmo com relação ao batismo. Haja vista a nossa igreja, ela tem como recomendação as pessoas serem casadas no civil, elas abandonarem os vícios, resolverem alguns problemas. Então, essas dificuldades que elas possuem e até mesmo necessidades que elas têm, elas precisam ser descobertas pelo instrutor bíblico no início ali das lições, na primeira ou segunda, no máximo, lição do estudo que é apresentado. E isso nós fazemos de maneira bem sutil, de maneira que não seja evasiva. Nós precisamos ali dirigir perguntas para essas pessoas que sejam estratégicas, como, por exemplo, ao você chegar na casa da pessoa ali, antes de adentrar o tema propriamente da lição, você ali conversar um pouco com ela, perguntar como que ela está, se ela está bem, perguntar pelos membros da família, por todos os membros da família. Se você está dirigindo um estudo para uma mulher, pergunte pelo seu esposo, se ela for casada, pergunte pelos seus filhos, mostre interesse em toda a família, busque saber, e através de perguntas, há quanto tempo eles residem ali, naquele lugar, se eles são da região que eles se encontram, ou são de outra região do país e vieram para o lugar onde se encontram. Busque saber, com perguntas sutis, se são casados no civil, de que maneira você vai conseguir saber disso sem ser evasivo. Pergunte há quanto tempo vocês são casados. A pessoa, naturalmente, se for casada no civil, ela vai dizer, nós somos casados há tanto tempo. Se não forem casados no civil, elas vão responder que estão juntas há determinado tempo. E se talvez não ficar tão claro que realmente eles são casados no civil, pergunte em que região aqui da cidade vocês se casaram, em qual cartório vocês se casaram. Mas seja bem sutil nas suas perguntas para não ser evasivo. Busque estar atento aos sinais que são dados pelo ambiente. Por exemplo, você não vai chegar e perguntar para as pessoas se elas fumam ou se elas usam álcool ou coisas desse tipo. Então, esteja atento aos indícios que são dados. Se você ver, quem sabe, um cinzeiro ali na casa, você vai perceber que algum membro da casa ele possui algum tipo de vício. Então, esteja atento aos sinais. Com relação ao trabalho, você deve também estar atento quanto ao tipo de trabalho que aquela pessoa ela possui, se ela trabalha no sábado, para que você possa, ao longo dos estudos, ir trabalhando essa necessidade ou essa dificuldade posteriormente com relação à guarda do sábado, ou até mesmo se essa pessoa for desempregada, para que você esteja auxiliando ela
quem sabe, na busca e até mesmo ao encontrar um trabalho para essa pessoa. E com relação ao estudo, esse é um ponto muito importante, não apenas estudo bíblico, mas o estudo que a pessoa possui. Às vezes nós encontramos pessoas que aceitam estudar a Bíblia, aceitam conhecer da palavra de Deus, mas elas não sabem ler. E às vezes nós, no estudo bíblico, se não nos atentarmos a esse detalhe, às vezes nós temos o costume de pedir para as pessoas lerem a Bíblia, e se a pessoa não sabe ler, ela vai se sentir constrangida. Então nós precisamos buscar se interessar de tal maneira pelas pessoas que possamos conseguir perceber essas necessidades e dificuldades que as pessoas elas têm. Se ela não sabe ler, uma boa dica é você, quem sabe, ajudar ela a aprender a ler e escrever, ou seja, alfabetizar essa pessoa. Então aqui nós temos alguns exemplos de necessidades e dificuldades que podemos estar ajudando e auxiliando as pessoas ao longo ali do processo do estudo bíblico. Um outro ponto que a senhora White diz sobre os métodos de Cristo é que ele conquistava a confiança das pessoas. Você não vai conseguir com que as pessoas acreditem naquilo que você ensina sem primeiro se ela não confiar em você. Ela precisa confiar em você. Para então, só depois Jesus, ele dizia, segue-me. E nós iremos colher o resultado de um trabalho feito com esmero e dedicação, os resultados que a palavra de Deus diz que nos acompanharão para aqueles que se empenharem na obra da pregação do Evangelho e também nessa tão importante e sagrada obra que é dar estudos bíblicos para as pessoas. Existem pessoas, segundo o livro Desejar Todas as Nações, que durante uma existência têm professado estar relacionadas com Cristo e todavia nunca fez um esforço pessoal para levar uma alma sequer ao Salvador. Então perceba que essa obra de ir em busca do perdido, ela é uma obra maravilhosa, que além de proporcionar satisfação àquele que empreende, também proporciona salvação para aquele que é buscado. E muitas pessoas têm negligenciado essa obra importante de dar estudos bíblicos, e até mesmo a obra, num contexto geral, de ir em busca das pessoas que estão a perecer. Uma citação muito interessante, ela diz que muito depende da maneira em que lançamos mão do trabalho, conseguirmos ou não almas em resultado dos nossos esforços. As pessoas muitas se perguntam por que eu sempre dei estudos bíblicos, mas tem uma grande dificuldade em que as pessoas não aceitem a Cristo no final do estudo bíblico. Talvez você já tenha passado pela experiência de ter dado um estudo bíblico para uma pessoa completo, ou até mesmo já 2 séries de estudos ou 3, e a pessoa não se decide. Algum problema existe, porque segundo a escritora Ellen White, muito depende da maneira que estamos lançando mão do trabalho, conseguimos ou não com que as pessoas elas aceitem aquilo que estamos apresentando. Talvez não estejamos sendo claros, talvez a maneira como estamos apresentando a mensagem seja uma maneira abrupta, ou seja, muito pesada para as pessoas. Talvez, quem sabe, as nossas palavras não tenham soado com amor, com gentileza e simpatia. Então nós devemos ter muito cuidado com a forma como lançamos mão do trabalho. Nós não precisamos mostrar para as pessoas que temos a verdade bíblica apenas. Nós precisamos mostrar que a verdade bíblica ela é apresentada também com amor. Que a verdade transforma não só as nossas vidas, mas também transforma a nossa maneira de ser, a nossa maneira de falar, a nossa maneira de se relacionar com as pessoas. E ao beneficiar alguém com o conhecimento da palavra de Deus, queridos, teremos por certo que o maior beneficiado seremos nós, pois nós iremos crescer no conhecimento, também no amor de Deus a cada dia. Essa obra de dar estudos bíblicos é uma obra muito importante, porque não é apenas atendendo as pessoas que são beneficiadas. Essas dicas e esses pontos que nós abordamos aqui até o presente momento, elas nos ajudam a como nos relacionar e abordar
as pessoas no estudo bíblico de maneira geral, seja pessoas que são beneficiadas pelo departamento da ASA, sejam pessoas que estão recebendo estudos bíblicos pelo Ministério Pessoal, pelos desbravadores, ou por qualquer outro departamento da igreja, se nós não nos interessarmos pelas pessoas, se nós não buscarmos conhecer a realidade que essas pessoas vivem, saber as suas dificuldades, nos envolver com ela, nós precisamos ter muito cuidado com todos esses pontos que nós vimos até aqui. Por exemplo, um dos pontos que nós devemos também ter cuidado é com relação a coisas que são simples, mas que são importantes. Por exemplo, você vai visitar uma pessoa muito humilde, numa casa humilde, com móveis humildes, a pessoa ali bem simples, e se você for com uma roupa muito luxuosa, você vai acabar, quem sabe, constrangendo aquela pessoa vai acabar se sentindo mal porque, quem sabe, ela não tem algo melhor para oferecer para você. Então, nós devemos ter cuidado com inúmeros pontos ao apresentar o estudo para as pessoas. Não é só a questão da palavra, mas são pontos que estão envolvidos com a pessoa que apresenta, a roupa com que a pessoa vai apresentar a palavra de Deus. Deve ser uma roupa composta, deve ser uma roupa com bom senso, deve ter todos os cuidados necessários para que as pessoas não se sintam constrangidas, não se sintam incomodadas, e também que as pessoas possam perceber, através daquilo que você está apresentando, que o amor de Deus está sendo apresentado para elas, e que o amor de Deus está na sua vida sendo presente, para que ela também possa perceber o amor de Deus a cada dia, a cada lição apresentada, e algo que nós não podemos nunca e jamais esquecer, é de a cada lição que nós dirigimos às pessoas, fazermos um apelo claro e incisivo para que a pessoa ela venha aceitar aquele tema que foi apresentado. Não se contente em apenas fazer ou ler aquele apelo sugestivo que tem ali nas lições. Busque dirigir o seu apelo. Tente fazer um apelo personalizado de cada tema que você vai apresentar. Aquele tema, aquela maneira de apelo que tem ali sugestiva é para a pessoa ler. Mas você, como instrutor bíblico, precisa dirigir o apelo pessoal. Fazer aquele apelo personalizado. Cada pessoa, ela é diferente. E cada pessoa deve ser dirigido um apelo personalizado. Quem sabe você está apresentando ali, como eu já mencionei, o estudo sobre a palavra de Deus, você pode dirigir para ela um apelo da seguinte forma: você compreendeu a palavra de Deus, a sua importância, e viu o desejo de Deus em você crescer cada vez mais no conhecimento da sua palavra? É o seu desejo continuar a cada dia aprendendo da palavra de Deus e conhecendo mais do seu amor, e buscar viver a prática da palavra de Deus na sua vida? Então, busque dirigir apelos desta forma, personalizados, referentes a cada tema apresentado, e com certeza Deus ele guiará a cada um de nós nessa grande e poderosa obra de dar estudos bíblicos, e nós iremos colher o resultado da entrega dessas pessoas a Cristo Jesus. Mas se nós não formos até as pessoas, se não dirigimos a ela os apelos do Senhor, não instruímos elas no caminho do Senhor, para onde elas irão? O que elas irão decidir? E que elas decidam através do nosso empenho, do nosso esforço, ao lado de Cristo, e possam crescer, assim como nós devemos crescer, no conhecimento e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que você possa utilizar-se desses pontos que foram abordados, que você possa se utilizar dessas instruções que aqui foram dadas, para que você possa ser um instrutor bíblico de sucesso, que irá levar inúmeras almas aos pés de Jesus, e que terá a alegria e a satisfação de ver pessoas descendo ao tanque batismal, entregando suas vidas nas mãos de Jesus e sendo transformadas pelo poder de Deus. Deus abençoe a cada um de vocês, e que Deus possa estar dirigindo a vida de vocês também.